Distração. O contexto dessa palavra quer dizer perdendo foco, né? Onde o indivíduo se dispersa, né? Tava fazendo meu devocional aqui, onde eu cheguei em Mateus 14, a partir do verso 22, que escreve o momento que Jesus anda sobre as águas, né? No contexto resumindo, os discípulos estão em alto mar, estão num barco, são atingidos por um vento forte, ondas fortes, e no alto da madrugada Jesus vem andando sobre as águas. Os discípulos veem aquilo, ficam aterrorizados e começam a gritar: é um fantasma. Jesus fala: sou eu, não temas. Pedro fala: se és tu, Senhor, me chama para ter um encontro contigo. E Jesus fala: vem, Pedrão, só vem. E Pedro começa a sair do barco, tem a coragem de sair do barco em direção a Jesus. E a partir do momento que ele começa em direção a Jesus, chega um momento que ele começa a olhar para o vento forte, para o mar, pela tempestade, e fica com medo e afunda. Ou seja, ele perdeu o foco. A gente tem esse momento que a gente perde o foco na vida. Quantas das vezes, igual mesmo quando eu estava escrevendo essa palavra, eu estava com a Bíblia na mão e do outro lado eu estava com o celular vendo rede social. Isso é muito perigoso. Quantas das vezes a gente está assistindo um filme com a família e quando a gente vai ver, a gente está na rede social, não está tendo um momento de comunhão com a família. Quantas das vezes a gente está na igreja e estamos ouvindo a palavra de Deus e a gente vai ver, está com o celular vendo o resultado de jogo, vendo jogo, ou vendo rede social, WhatsApp, Instagram. Isso é muito perigoso, porque um dos principais papéis de Satanás é tirar o nosso foco, é fazer a gente perder o foco em Jesus. Agora, indo mais profundo, quantas das vezes a gente tem um momento de ansiedade, a gente começa a ver o futuro, começa a pensar nas contas, pensar no boleto, pensar um monte de coisa, a gente começa o nosso coração a acelerar, começa a faltar uma falta de ar, e a gente vai ver a gente tá numa crise de ansiedade, né? Por quê? Porque a gente tá com excesso de futuro, mas a gente não consegue enxergar Jesus lá no futuro. Outro caso, quando a gente lembra do passado, de pessoas que nos machucaram, de pessoas que nos traíram, de pessoas que nós magoamos, de pessoas que perdemos, a gente começa a entrar numa tristeza, porque a gente começa a lembrar, às vezes, até mesmo de palavras que as pessoas lançaram na nossa vida, como você é um inútil, você não presta, você não serve para nada, você deveria morrer, e você começa a entrar numa profunda tristeza e acreditar naquelas palavras. E aí, às vezes, pode chegar até um caso de uma profunda depressão, que é o excesso de passado. E todo esse problema é porque você não vê Jesus, você não consegue ver Jesus, que Jesus está contigo naquele momento difícil. E a gente afunda. Isso é muito perigoso quando a gente não enxerga Jesus no nosso futuro ou no nosso passado, ou no nosso dia a dia, porque a gente acaba afundando. Mas há uma esperança. Nessa mesma palavra, quando Pedro afunda, Pedro imediatamente, a palavra fala assim, Pedro com medo afundou. E ele falou, Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus estendeu a mão. Essa clamar, Senhor, salva-me. Que Jesus prontamente estenderá a mão para te salvar. Porque mesmo no profundo, há uma esperança. E essa esperança é Jesus. Então não perca o foco. Pense nisso.